Mas não, eu não culpo ninguém por ter desenvolvido depressão, nem mesmo a mim mesma, porque isso é uma coisa que as pessoas, eu acho pelo menos que as pessoas precisam entender de uma vez por todas. Ninguém é culpado por ter depressão, ninguém é culpado por ter uma doença, que é outra coisa que as pessoas precisam entender. Depressão é uma doença como qualquer outra, e ninguém é culpado de ter uma doença, nem causa a doença em si mesma. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Yapsa. Eu tô bem diferente da última vez que vocês me viram aqui no canal, que já faz um ano até, mas fiquem tranquilos que nesse vídeo eu vou explicar tudo direitinho. É importante eu dizer que eu não fiquei completamente sumida da internet. Eu estive ativa tanto no meu Instagram, que se você não segue é @Yapsa, quanto em um outro canal do YouTube que eu criei, que é especificamente sobre Star Wars, chamado Guerreiras Star Wars, que é feito para ser um canal de Star Wars criado e atualizado e feito basicamente por mulheres. É muito legal, se você quiser, eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra você seguir também. Mas afinal, por que eu deixei o Yapsa Vlog parado por um ano inteiro? Pra explicar isso, eu resolvi trazer aqui pro canal um debate sobre depressão. Eu sei que já deve ter 1 trilhão de vídeos falando sobre depressão no YouTube, mas como cada um tem uma experiência diferente com essa doença, eu achei válido trazer a minha pra cá e contar pra vocês como isso influenciou no meu ano de 2018. O meu quadro depressivo mais forte começou, na verdade, no finalzinho de 2017, por conta de algumas coisas que aconteceram com relação aos meus livros. Se você tá pensando em Master Freak, que pra quem não sabe é esse aqui, o livro que eu publiquei, não teve nada a ver com Master Freak, teve a ver com uma outra coisa, embora acontecimentos com Master Freak também tenham influenciado aí antes mesmo de eu desenvolver o quadro depressivo e tal. Mas não, eu não culpo ninguém por ter desenvolvido depressão, nem mesmo a mim mesma, porque isso é uma coisa que as pessoas, eu acho pelo menos que as pessoas precisam entender de uma vez por todas. Ninguém é culpado por ter depressão, ninguém é culpado por ter uma doença, que é outra coisa que as pessoas precisam entender. Depressão é uma doença como qualquer outra, e ninguém é culpado de ter uma doença, nem causa a doença em si mesmo. E podem existir diversos gatilhos para iniciar um processo de depressão, ou às vezes até gatilho nenhum. Sim, gente, isso é possível você desenvolver depressão em um momento aleatório da sua vida, tudo tá bem, mas você, por algum motivo que ninguém sabe o que é, desenvolve a doença. Dessa forma, se causa tanto estrago como se houvesse acontecido alguma coisa pra causar a doença, então não faz diferença. Pode acontecer sim. Eu tô falando isso porque eu acho que o meu caso foi uma mistura das duas coisas. Aconteceu sim um fato pontual que desencadeou mais os sintomas, mas eu já fazia um tempo, na verdade, um histórico de começar a desenvolver depressão e daí não desenvolver, porque de alguma forma eu consegui driblar e seguir com a vida. Só que na verdade não, porque isso é uma coisa que eu tive que aprender na dureza. Depressão não some sozinho. Você precisa de tratamento para que a depressão suma. Como qualquer doença, ela não vai sumir simplesmente porque você quer, ou porque o tempo vai passar, ou porque vai acontecer alguma coisa boa que vai fazer isso desaparecer. O que eu acho que me ajudou a não estar numa situação pior é que eu faço tratamento psiquiátrico há anos já. Algum dia eu vou dar mais detalhes sobre isso, mas pra quem não sabe, eu sofro de uma doença chamada transtorno de estresse pós-traumático. Já tem muito tempo, muitos anos. E essa é uma doença que não tem cura. Então eu sou uma pessoa que é acompanhada de perto por psiquiatra, por psicólogo, tomo medicação, então isso pra mim não é nada de novo. E depressão também, nenhum transtorno psicológico na verdade é coisa de outro mundo pra mim por conta disso. Foi por causa disso que quando eu comecei a desenvolver a depressão eu já me liguei do que estava acontecendo, sabe? Mas eu também tô ligada que mesmo que a depressão seja meio que o mal do século, a maioria das pessoas não sabe identificar os sintomas direito. Então eu vou contar aqui pra vocês mais ou menos como foi comigo. A primeira coisa que eu notei foi uma queda muito grande na minha vontade de escrever. Se você caiu de paraquedas aqui, eu sou escritora, eu tenho um livro publicado, tenho uma antologia aqui da qual eu participei, com um conto meu, tem vídeo no canal sobre esses 2 livros, no caso, e eu escrevo outros, enfim. E eu comecei a parar de ter vontade de escrever. Não vontade exatamente, porque como o gatilho que iniciou a minha depressão tinha a ver com a escrita, eu podia sim ter vontade de escrever, mas eu não escrevia, porque eu pensava assim, não, eu não vou escrever porque vai ficar ruim. Então eu tinha uma ideia, mas eu não escrevia ela, porque na minha cabeça, por eu não ter conseguido escrever um livro de forma satisfatória, que foi o que causou tudo isso no fim das contas, eu não podia escrever mais, não adiantava eu escrever mais porque ia ficar tudo uma droga. Então eu não tive um bloqueio criativo, eu tive mais um bloqueio de autoestima. Eu sentia que tudo que eu produzia ficava péssimo.
então eu preferia nem produzir. O que para um artista é péssimo, porque isso para o seu trabalho, você não consegue fazer absolutamente nada. E pra mim isso causou, sei lá, um bug na minha cabeça, porque mesmo nos piores momentos da minha vida, que infelizmente foram vários, eu tenho 21 anos e eu posso dizer que foram vários até agora, eu sempre tive a minha escrita, a minha música, os meus desenhos, tudo. Eu sempre tinha tudo isso pra me ajudar. E meio que de repente essas coisas não estavam mais lá pra mim. E não era porque eu não podia fazer essas coisas, era porque na minha cabeça tudo que eu ia fazer ia ficar uma droga. Então eu não era competente o suficiente pra fazer alguma coisa, por isso eu não fazia. Só que como a minha arte é meio que o que pauta a minha vida, eu comecei a sentir essa falta de esperança enorme e tudo com relação a absolutamente qualquer coisa. Fosse ter o sonho de ser uma grande artista ou ir numa loja provar uma roupa, que ia ficar ruim mesmo, então é melhor nem provar. Quando eu percebi, nada mais valia a pena. Era uma certeza tão grande que tudo ia ser ruim e não ia ter jeito, que eu não fazia mais nada mesmo, tipo nada, eu não queria nem levantar da cama, porque eu sentia que cada coisa que dava errado pra mim era meio que uma facada que eu levava, entendeu? E eu já tava tão machucada que eu só não queria levar mais facada. Eu só não queria mais sentir dor, porque eu já tava sentindo tanta que eu sempre sentia que a próxima não ia aguentar, sabe? Só que, obviamente, a vida não para, então eu fui obrigada a fazer as coisas, porque, como eu falei, a vida não para, você não pode simplesmente parar o tempo, o mundo não gira ao redor de você, da sua saúde, dos seus sintomas e etc. E eu fui passando por esse processo de uma forma que meio que, sabe, é difícil de explicar, mas tava meio que me corroendo por dentro, porque eu sou o tipo de pessoa que não gosta que os outros a vejam fraquejar. Eu sempre falo que quando uma pessoa me vê chorando, desesperada, alguma coisa assim, é a pontinha de um iceberg gigante e tudo que a pessoa não vê existe, tá dentro de mim e eu não deixo a pessoa ver. Quando ela vê alguma coisa, é porque é só a pontinha, transbordou, sabe? E as pessoas começaram a ver muitas pontinhas, conforme os dias, os meses foram passando. Vocês imaginam então o que é que não estava dentro de mim que as pessoas não viam. E é assim que eu acho que a gente pode chegar no que eu chamo de segundo sintoma, que é o seguinte: as coisas que eu fazia antes, que me deixavam feliz, que eu gostava de fazer, embora não fossem aí o que eu mais amava na vida, elas perderam completamente o sentido pra mim. De repente eu não queria ir mais na faculdade, eu achava que os meus amigos não gostavam mais de mim, os lugares onde antes eu me sentia acolhida não eram mais confortáveis, não eram mais lugares acolhedores. Meio que tudo que um dia tinha sido legal se tornou um peso. E um peso que, assim, era muito difícil de carregar, o que só piorava tudo. Porque como eu tinha essa sensação de que eu tava carregando um peso enorme, eu comecei a achar, a sentir que eu mesma estava me tornando um peso para as pessoas ao meu redor. Eu acho que essa é uma sensação muito comum para pessoas que sofrem de depressão, porque, querendo ou não, você perde a sua alegria, a vontade de fazer as coisas, esse tesão de viver, saca? E por você perder isso, você enxerga as pessoas ao seu redor vivendo e, de alguma forma, na sua cabeça, a vida delas é perfeita, elas têm tudo de bom, elas estão sempre felizes e tal, o que não é verdade, mas a gente na depressão enxerga isso como se fosse uma realidade. Não é nem no Instagram, no Facebook, nesses lugares se torna tudo pior 1000 vezes quando você tem depressão, porque a gente só posta o que é legal no Instagram, a gente só posta o que é legal no Facebook. Mas você também observa as pessoas que são próximas, que você conhece, e você tem essa sensação. Então você acaba sentindo que você se tornou um peso para essas pessoas, o que só piora tudo que você já tá sentindo de ruim. Eu apresentei um pouco de melhora conforme o ano passou. O meu remédio que eu tomo para o estresse pós-traumático, ele já ajuda com sintomas depressivos, e foi por isso que eu não afundei totalmente. Eu já tinha acompanhamento, isso é muito importante, gente, eu vou frisar isso até não poder mais. Acompanhamento psicológico é a coisa mais importante. Quando você tem um transtorno, você precisa de acompanhamento. E assim, eu resolvi a minha questão com escrita, no fim das contas, hoje eu já consigo escrever normalmente, mas a verdade é que eu passei 2018 de uma forma muito instável. O que eu quero dizer com isso é que, embora eu me sinta melhor agora, às vezes coisas pequenas, coisas muito pequenas, fazem todas essas coisas ruins voltarem e isso acaba me causando crises muito grandes, isso é muito difícil. Eu tentei de diversas formas mudar o cenário da minha vida em 2018, mas todas elas deram errado, o que também só piorou a minha situação.
porque na minha cabeça, na minha relação comigo mesma, eu me sentia nada mais do que uma fracassada. Atualmente aconteceram algumas coisas que me deixaram um pouco melhor, então eu meio que reuni algumas forças para voltar ativa aqui nos canais do YouTube, voltar a escrever as minhas coisas com mais regularidade, mas ainda tem momentos que eu fico bem mal. Contando essa minha experiência meio que mal resolvida com a depressão, eu quero realmente frisar que tratamento psicológico é necessário. Não é necessário, é imprescindível, é uma coisa que você precisa fazer. Se você sente que você tem depressão ou qualquer outro transtorno psicológico, procura um psiquiatra, procura um psicólogo. Tratamento é essencial, gente, essencial. Saúde mental não é brincadeira, gente, sério, não é. Foi difícil pra mim, uma grande parte da minha vida, lidar com gente que acha que transtorno psicológico é falta de boa vontade, falta de Deus, falta de boleto pra pagar, falta de tapa na bunda, sabe essas coisas? Pra informação de todo mundo aí, eu sou uma pessoa que é conhecida por ser determinada, eu cresci numa família cristã, eu tinha sim um trabalho, bastante boleto pra pagar, e mesmo assim eu sofro de transtornos psicológicos. E pasmem, eu já ouvi isso tanto sobre a depressão quanto sobre o transtorno de estresse pós-traumático, que é uma doença sem cura causada por trauma. E tem gente que acha que tapa na bunda vai resolver. Realmente, você vai lá e traumatiza uma pessoa que já tem trauma. Olha, é impressionante. Algum dia eu vou fazer um vídeo sobre o transtorno de estresse pós-traumático, porque eu sei que é uma doença que a maioria das pessoas não conhece, sobre a qual não tem muita informação, às vezes confunde com síndrome do pânico, acha que é uma coisa passageira, e não é nada disso, é uma doença diferente da síndrome do pânico, ela não é passageira, mas ela é complicada de diagnosticar, então acho interessante trazer um vídeo sobre isso aqui. Falando nisso, vocês vão perceber que eu vou trazer vídeos mais sérios aqui pro canal a partir de agora, porque depois desse 2018, sabe, eu percebi que tem coisa que a gente tem que falar, tem coisa que é importante, a gente precisa tratar de certos assuntos. Nesse ano eu também tive contato com vários movimentos, principalmente com o feminismo, que era uma coisa que eu já conhecia, mas eu não tinha ideia do quanto era importante na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Então eu também vou trazer esse tema e outros vários temas aqui pro canal a partir de agora. Fiquem tranquilos que os vídeos sobre música, livros, moda gótica, enfim, eles não vão deixar de existir, eu não vou parar com eles. Eu só vou meio que intercalar um vídeo sobre isso, um vídeo mais, não sério, mas mais voltado pra discussão, sabe? Uma coisa que a gente possa abrir um pouco os horizontes aqui nesse canal, mas eu ainda tenho o meu jeito Yapsa de ser, que vocês estão aí acostumados, e não é porque eu passei por uma depressão que eu vou parar com isso, que essas coisas vão morrer, não vai acontecer isso não. Mas eu tenho sim uma bagagem bem grande relativa a algumas coisas não muito boas aí da vida, que eu acho que já tá mais do que na hora de eu compartilhar, de eu falar sobre, porque isso pode ajudar muita gente. No fim das contas, mesmo que tudo isso tenha começado por causa de um livro, eu sinto que esse ano, depois de tudo, agora eu vejo que isso só me ligou mais com a minha arte, com os meus sonhos. Eu mudei a minha estratégia com a escrita, algumas pessoas dizem que eu melhorei bastante o meu jeito de escrever, eu fiz planos que eu nunca tinha imaginado, eu redescobri o meu amor por outras formas de arte, como a atuação, o desenho. Eu também entrei em um processo de autoaceitação com o meu corpo, eu vou falar mais disso daqui pra frente, já adiantando pra vocês, autoaceitação não é você falar, beleza, eu não me sinto bem, mas ok, eu tenho que me aceitar e eu vou ficar desse jeito mesmo, não. Autoaceitação é você se amar, mesmo que tenha alguma coisa que você queira mudar no seu corpo, você tem que fazer isso com saúde, se amando sempre, sem ódio, sem pressão, sem nada externo, tem que partir de você. E uma das coisas que eu acho mais interessante sobre a minha autoaceitação, meu autoamor, foi eu ter trazido a arte para o meu corpo na forma das tatuagens, que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo e eu finalmente consegui. Eu tô com 3 agora. Não sei se vai dar pra ver direito aí, essa daqui tá meio cortada, mas enfim. Depois eu vou fazer um vídeo sobre as minhas tatuagens também pra vocês. No fim das contas, eu acho que tudo isso teve um impacto muito grande. Mas teve uma coisa que me ajudou demais a passar pelos momentos mais difíceis, e essa coisa foi a música. A música foi muito importante pra eu estar conversando aqui com vocês hoje. Não só a minha música, tipo as minhas composições ou as aulas de música que eu fazia, mas escutar a música mesmo, escutar, ouvir o trabalho de outros artistas, seja aquele artista gigante com 1 zilhão de seguidores no Instagram, 1 zilhão de inscritos no canal oficial dele no YouTube, tanto quanto artistas pequenos, artistas menores, mas que de alguma forma tiveram uma música que foram uma ajuda pra mim.
Foi pensando nisso que, pra finalizar esse vídeo, eu resolvi criar a hashtag Músicas para Ajuda, um nome bem merda, mas era pra ser bem literal mesmo, que é pra designar uma playlist que eu criei no meu Spotify com as músicas que me ajudam nos momentos difíceis. O meu nome no Spotify é meio complicado, então eu vou deixar aqui o link pra essa playlist. Por enquanto ela tá só com as músicas principais, mas parte dessa hashtag é o desafio de todo mês eu incluir lá pelo menos uma música que me ajuda. E assim, no fim das contas, eu vou ter uma playlist gigantesca com músicas que, quando eu estiver na merda, vão me ajudar a sair. E eu queria convidar vocês que estão assistindo a também criarem uma playlist usando a hashtag Músicas para Ajuda com qualquer música que você sinta que te ajuda, qualquer gênero, qualquer idioma, qualquer coisa mesmo que você sabe que quando você estiver na pior vai te ajudar, e compartilhar essa playlist usando a hashtag com as outras pessoas e comigo, porque eu também vou querer ver. Pode ser no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube mesmo, qualquer lugar, eu vou lá dar uma olhada, porque eu quero ver sim a playlist que vocês vão criar. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, pra voltar ativo aqui no Yapsa Vlog. Se você gostou, já deixa um like, se inscreve aqui no canal pra não perder os vídeos novos, porque eles saem toda quarta e sábado, a mesma coisa de antes, vai continuar, toda quarta e sábado sai vídeo novo. Também se inscreve no Guerreiras Star Wars, no meu canal de Star Wars, pra você me ver também de quinta e domingo, que é quando os vídeos saem por lá. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.